Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever nesse nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 29 em diante, que diz assim o nosso texto: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidasse? Esse nosso texto, ele ocorre logo após a multiplicação dos pães. Jesus despediu a multidão e foi orar sozinho. Enquanto isso, os discípulos estavam no barco e em meio a vento e a ondas agitadas. Na madrugada, Jesus veio andando sobre o mar. Os discípulos se assustaram, mas Pedro ousou dizer, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus o chamou e Pedro começou a andar. Mas quando reparou na força do vento, teve medo e começou a afundar e clamou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, repreendeu, homem de pequena fé, por que duvidasse? Meus irmãos, eu já inicio essa nossa reflexão atentando para um pequeno ponto, mas de suma importância para as nossas vidas. Assim como Jesus disse para Pedro, vem. Essa é a palavra que precisamos tomar posse, ainda que hajam ventos fortes em nossos caminhos, em nosso ministério, em nossa vida, seja qual seja ela, na saúde ou no ministério. Ainda que hajam grandes dificuldades, não olhemos para as dificuldades, nem prestemos atenção somente nas aflições. Estejamos atentos a uma ordem, e a ordem que foi dada, a ordem é, vem. Creia, em nossa caminhada, sim, haverão situações difíceis, mas estejamos com esta palavra de ordem para a nossa vida. Vem, venhamos a Cristo, venhamos a Jesus e creia que nos momentos mais difíceis, Ele, Jesus, sempre estará com os braços abertos e com as mãos estendidas para nos socorrer. Meus amados, creiam que você não vai sucumbir nesta situação em que está passando. Jesus, ele tem a solução. Creia somente. E chegaremos, sim, do outro lado, após tudo isso, e o nome de Deus será glorificado. Meus irmãos, quantas vezes já começamos uma caminhada cheia de fé, mas no meio do caminho nos distraímos pelas circunstâncias. O mundo nos cerca com diversas notícias que trazem medo, as crises, as pressões e ventos contrários. E a nossa tendência é, por algumas das vezes, olhar mais para as ondas da dificuldade do que para o Senhor. Mas creia, toda essa dificuldade, elas somente servirão para aumentar o valor da nossa vitória. Assim como Pedro, já vivenciamos ou até mesmo estejamos vivendo momentos de fraqueza, de tristeza e até mesmo de grande dor. Mas há um porém, o amor de Cristo, ele nos alcançou. Alguém nos apresentou o Evangelho da salvação, o Evangelho da verdade. E hoje somos novas criaturas, capazes de viver tudo isso que pela fé nos saímos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como discípulos de Cristo, como discípulos de Jesus, não podemos deixar que as inseguranças e o medo nos guiem. Pelo contrário, devemos ser exemplos de coragem em Cristo, confiança em Cristo e esperança para um mundo que se afoga. Eles se afundam cada vez mais em desespero. Diferente deles, nós confiamos em Cristo e não na força do nosso braço. Meus amados, enquanto mantemos os nossos olhares somente em Cristo Jesus, poderemos sim caminhar sobre as águas da dificuldade e das intensas adversidades que se apresentam em nossas vidas. Mas, se nos distrairmos
e tiramos os nossos olhos, se desviamos o nosso foco de Cristo, passamos a prestar mais atenção nos ventos contrários. Com certeza, igual a Pedro, afundaremos. No entanto, assim como o avião ele necessita de ventos contrários para decolar. Meus irmãos, eu já quero declarar sobre as nossas vidas que essas dificuldades, esses momentos de grandes tempestades, esse momento de aflição, eles somente estão potencializando o tamanho da nossa vitória. E louvado seja Deus, o nome de Deus será glorificado, pois as misericórdias do nosso Deus, elas são os motivos de nós não sermos consumidos. E tenha a plena certeza de que a fé de que as mãos do nosso Deus, elas nunca estão encolhidas e os seus ouvidos nunca estarão agravados para que não possa nos ouvir. Creia que sempre que clamarmos a Deus, Ele estará pronto a nos socorrer e transformar dor em alegria, choro em testemunhos e no perdido em seu grande servo. Vai ter sim conversão nesse momento, ainda que seja um momento de grande aflição e tormento. Vai ter conversão na sua casa, vai ter conversão na sua família. E todos poderemos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o segredo é simples: permanecemos sempre com o nosso olhar atento para Jesus, a nossa fonte e autor e consumador da nossa fé. E a palavra para nós é: venhamos até Cristo, cheguemos até Cristo e não mantemos os nossos olhares nas tempestades nem nas dores, mas mantemos o nosso olhar, o nosso foco em Cristo Jesus. Amém? E meus irmãos, se essa reflexão edificou a sua vida, eu quero te convidar a confiar e crer neste instante. Entregue a sua vida a Jesus. Diga um sim a Cristo e reconheça-o como seu único e suficiente Salvador. Amém? E o nosso segundo convite é inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.